Opa galera, bom dia. Hoje nós vamos falar de novo de, mais uma vez, placa. Vocês ficarem espertos em placa. Sempre como no mínimo detalhe, como sempre. Mas o detalhe que eu vou falar, principalmente para aqueles que estão começando e aprendendo, às vezes os caras ficam se matando porque não conseguem arrumar uma placa. Isso é complicado. Não é fácil não. Se fosse fácil eu não ia nem mexer com esses eletrodomésticos. Eu mexia com eletrônica, que é mais fácil. Só ficar sentado aqui, certo? Só ficar sentado aqui arrumando placa e pondo para vender a ar-condicionada. Mas não é fácil não, isso é para quem manja, para quem entende. Eu não entendo dessas porra não, eu dou com a minha catucada e passo para vocês. O que eu me lembrei, tem que falar para vocês é o seguinte. Essas dicas que eu dou para vocês recuperar a placa, isso é para, falei, né, vender fiado, fazer teste, fazer qualquer coisa, menos colocar como nova no cliente. Vocês não têm a obrigação de manjar de eletrônica. Quem falou isso para vocês é um tremendo do mentiroso. Assina embaixo. Vocês não têm a obrigação de entender de eletrônica. Nesse ramo da gente aqui, refrigeração, eletrodoméstico, a obrigação que nós temos do fabricante é entender o defeito, não da placa, o defeito do que está acontecendo no aparelho, se é placa, se é interface, se é chicote, se é isso, se é aquilo, etc, etc, etc. A obrigação que nós temos é essa, mandado pelo fabricante desde antigamente, desde os dias de hoje. Certo? A obrigação que você tem é de entender entrada e saída da placa. Você vai numa residência, está com problema o aparelho, você tem que entender se o defeito se consta na placa, ou se consta no interface, se consta no chicote, se consta em outros itens. Aí você tem que chegar e falar, ó, o problema aqui é essa placa. Essa placa custa quanto, é quanto e quanto. Beleza? Agora essa dica que eu dou, e que tem aí de nego mostrando conserto de placa, eu no meu caso, o que eu falo é isso aí. Para base de troca, para recondicionada, para aqueles cidadãos que trabalham com eletrodoméstico usado, ele pode pôr uma placa usada, recondicionada. Se pifar, ele vai lá e põe outra. Fica a critério deles. Agora, a obrigação de vocês é colocar uma nova, original, para não ter problema. Agora, se o cliente não tem cascalho, eu já falei nesse vídeo meu, aí vocês têm, ó, eu tenho uma recuperada que eu recupero, eu já falei isso em vídeo meu já, que eu recupero, dou garantia, se der problema eu vou lá, tiro, coloco outra, sem problema. É só para vocês ganhar cascalho. É como essa, por exemplo, que eu pegar aqui, eu peguei para quê? Gravando, para não malhar a tempo. Ela estava toda zoada. Hoje a dica de hoje é os defeitos intermitentes, são os piores que existem. É esse que quem está começando já cai fora. Defeito intermitente e solda fria. Esse é o motivo de hoje. Solda fria, defeito intermitente. Essa placa aqui está com os dois defeitos. Eu já tirei alguns defeitos, que é para diminuir o vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Meu vídeo é ao vivo e a cores. E demora, né? Tirar componente, colocar componente. Ela estava com problema de capacitor, estava com problema de capacitor, diodo, capacitor intermitente também. Ele quebrou uma perninha, ficou só uma. Certo? Só tem uma. Um resistor totalmente detonado. Não sei se dá para ver. Não dá nem para ver as cores dele, queimado. Certo? Já troquei. E deixei mais uns dois, que é para mostrar, senão não vai ter. O cara fala, mas não. Certo? O defeito intermitente é aqueles mais chatos, é aquele que você chega na casa da pessoa,
funciona. Quando você dá as costas, não funciona. Já falei sobre isso. Defeito intermitente se chama chicote zenebrado, terminal zenebrado, né? Chicote quebrado no meio, o fio estoura no meio, aí ele fica assim. Quando aquece, aí ele delata. Quando esfria, volta para o lugar. Certo? E assim por diante, são várias coisas chatinhas. A solda fria já é aquele caso lá que a soldagem, a temperatura não pegou legal, ela vai e trinca com o tempo. Você vai lá, passa o multímetro lá, está tudo batendo, porque está encostado. Aí na delatação é que vai aparecer as falhas e os problemas. Efeito solda fria, né? Aí o que acontece? Você tem que olhar, pegar uma placa dessa, por exemplo. O primeiro testar ver se tem solda fria é chacoalhar tudinho. Chacoalhar tudinho. Ver se está bem firme, olhar, visualizar esse negócio todinho para ver se está tudo no trinco. Acostuma muito dar esse negócio de solda fria, certo? Aí tem aqueles que, no caso dessas placas são coladas, é difícil você ver. Você tem que tirar essa resina todinha, tem caso meu aqui que eu tiro. Sou obrigado a tirar a resina todinha. Que é para fazer um rastreamento completo. Rastreamento completo. Isso aqui no caso aqui, porque aqui não está constando que tem nada com solda fria. Mas no caso aqui, que eu já sei qual é o defeito, aquele caso que eu falei para vocês. Eu marco aqui e identifico mais ou menos quando eu vou pegar para consertar, já sei mais ou menos o que é. Aqui, por exemplo, os meus casos aqui, é um resistorzinho micro, é os miudinhos. Certo? Essa placa aqui é a minha ponteira aqui do soldador, tem que ser aquela agulhinha bem fininha. Para trocar uns micros, uns SM dele, bem pequenininho que ele tem aqui. Mas o assunto, esquece essa porra aí. Aí ele fica grudado. Essa porra, essa droga desse silicone aí, não deixa nem você chacoalhar, porque ele está preso. Mas quando você tira, aí você vai ver que o desgraçado trincou no pezinho lá. Aí a solda embaixo da passagem, para você passar o multímetro, e em cima não dá, no caso do capacitor. Solda fria. Foi pronto, essa placa eu vou mostrar para vocês, está totalmente morta. Já troquei uns 3, 4 componentes aqui para adiantar, né? E deixei mais algum, que o caso aqui, como se trata da solda fria, eu vou mostrar. A solda fria, eu estou com um resistor aqui de resistência o 18, 5 watts. Ele está com problema de solda fria. Deu uma placa lacrada, né? Assim como sempre. Mostra tudo no mesmo detalhe, que é para vocês não ficarem com dúvida. É placa fuçada. Certo? Ela está totalmente morta, além de já ter trocado os componentes, ainda está morta, porque ficou o quê? Ficou essa solda fria e eu tenho um diodo ainda para trocar, que ele está em curto. Foi pronto, para ver que ele está em curto, eu vou com o multímetro analógico hoje, tanto faz, analógico, digital, é a mesma merda, tem que marcar, certo? Continuidade, né? Ver se ele vai pegar bem, se ele não pegar bem, eu pego o outro. Esse multímetro aqui, ele tem esse pinguelo dele aqui, fica para gravar assim, não dá para ver. Muito apagado, né? Vou pegar o outro. Dá um pauzinho aqui, vou pegar o outro. Pronto, peguei o outro, porque esse aqui vocês vão ver a bagaça funcionando. Depois que eu deixei aqui, esses dois aqui, já estou sabendo onde está. É para adiantar. Isso demora, mesmo. Não é assim rápido e vup, não. Né? Quer fazer o vídeo a cor, assim, eu parei agora, você vê, desse pausa aqui para pegar o multímetro. Vai ficar mais claro para vocês. Aí eu não vou mostrar o caso da solda fria, que é esse aqui. Você vai passar acho que dá. Eu vou passar um multímetro aqui, você vai ver que eu vou no primeiro resistência aqui. Vendo? Ele tem bico, passagem. Eu vou no outro, também tem. Certo? A parte de cima está intacto.
Mas eu estou sabendo que está com solda fria, certo? Aí já que o motor em cima, vou no resistor que eu vou ter que trocar, vou pôr o ferro para esquentar aqui para ganhar tempo também. Não, é tudo assim, a vida, ao vivo é desse jeito, é complicado. O resistor que eu tenho que trocar é esse aqui, ele está aberto, está em curta, de um lado, aí vira a ponteira do outro. Tá dando dos dois lados. De um lado tá dando, virou a ponteira. E do outro tá dando, ele tá em curto. Esse movimento desse curto é exatamente por causa dessa resistência aqui. De ela tá com a solda fria, solta, né? Vai ficar fugindo corrente ali, fugindo corrente. A mesma coisa das tomadas, quando você coloca, que ela chega a queimar e derreter os pugres. Quando você puxa lá, tá tudo aqui com a tomada quando tá frouxa assim. Você sempre aperta ela para ela tem que ficar firme. Se ela ficar frouxa, ela fica fugindo corrente, fica aquecendo. E nesses aquecimentos aí, termina queimando a tomada, queima até o cabo. Exceto a tomada frouxa. A tomada tem que ficar sempre firme, fixa. Ficar assim chacoalhando, fica fugindo corrente. Aí aquelas faísquinhas, né? Foi o caso aqui no mínimo aqui que danificou o resistor aqui. Porque ele está na mesma área. Aí você viu que debaixo na resistência tem. Aí o caso da solda fria como é que é. Você vem do outro lado dele. Ah, não tem. Não tem. Vou pegar o irmão dele. O irmão dele tem. É que essa placa aqui, ela tem uma lubrificação, né? Uma resina. Né? Ele tem. No outro não tem. Não tem. Certo? Não dá nada. Mas você viu que na parte de cima estava. Não estava por quê? Porque ele deve estar quebrado aqui dentro da placa aqui. Nesse setorzinho aqui dentro. Ele está trincado. É chato. Certo? Ele está quebrado na área aqui. É a mesma coisa que aconteceu com esse capacitorzinho aqui. Está grudado, ele quebrou mesmo no pezinho. Pouca coisa. Mas já sei que é isso aí. Então vamos lá. Vou tirar esse resistor aqui. Vamos mostrar que está morta, né? Como sempre. Já que eu já troquei umas bagaças dela aqui já. A C1 e a C2, como sempre, ligou, não teve força, dá nada. Totalmente fora de combate. Certo? É que eu já troquei capacitor e resistor. Não, porque exatamente, aquele diodo lá tá aberto, tá em curto, aquela resistência. E o diodo. Vamos eliminar ele. Para eliminar ele. Primeira coisa aqui, limpa-se a resina, certo? Então, para não cagar o ferro, né? Grudado, tem uma resina de proteção que eles colocam. Essas coisas, eu já falei nos vídeos meus aí já.
Dá um pingo de solda em cima da velha para soltar a nova. Limpa essa cabeça da bagaça aqui. Tem uma soldinha que é dura que só. Aqui. Vamos ver esse outro aqui. É o outro resistor. Ele tem a marquinha, tem um desenho aqui da cabecinha branca, onde tem a faixinha preta. Onde tem a faixinha preta é a cabecinha branca dele. Esses componentes grandes assim é mamão com açúcar para fazer. Agora quando é essas porcarias desses pequenininhos, fica uma queimadinha que queima a resina. Tá? Queima a resina. Aí tá. Vamos ver agora o teste do diodo agora.
Tá bom, 16. Vai ver o outro, tem que comparar com o outro. Dezesseis. Ah, tá dentro. Vê o resistor agora. Lado não tem. Não tem. É? Beleza? Pra ver se tem força, né? Mas qual primeiro? Vou tomar os dois de uma vez, vou engasgar. Dois juntos? Vou com a conquinha. E aqui? Volta pra contínua. Cinco volts. Cinco. Cinco. E cinco. Tá? Dá sombra aqui. Nova de novo. Então uma dica dessa aí é essa aí, ó. Não se esqueça, não tem uma obrigação, isso é mandado pelo próprio fabricante. Não temos obrigação de consertar área eletrônica. Nós temos a obrigação de substituir o componente. Isso é desde a era que começou a eletrônica, antigamente, aos dias de hoje. Quem trabalha com eletrônica é a área de eletrônica, não a gente. A gente tem a obrigação de identificar o defeito e substituir. Gravaram isso? Foi Brasil, Norte, Sul, Leste e Oeste, mais uma vez. Um abraço. E aguardo a próxima.